Estados Unidos, França e Reino Unido anunciam um ataque na Síria, uma resposta ao suposto uso de armamento químico. Presidente Michel Temer comenta pedido do governo de Roraima ao STF de fechar a fronteira com a Venezuela. Fechar a fronteira é incogitável. Vídeo mostra a mulher que abriu fogo na sede do YouTube na Califórnia sendo abordada pela polícia horas antes do ataque. A sexta-feira 13 teve lançamento de clipe bem no clima da data. E filme também. Are you really involved with that whoremonger? I have a fire in my soul. Há 2 meses da Copa do Mundo, a gente vai investigar quem ocupa as vagas que ainda restam na seleção de Tite. Vai jogar o que estiver no melhor momento. O cara tá bem, mas o outro tá um pouco melhor. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A gente começa essa edição com uma notícia internacional grave, porque agora à noite Estados Unidos, França e Reino Unido atacaram a Síria. Foi uma resposta direta aí ao suposto uso de armamento químico pelo regime do ditador Bashar al-Assad. Quem vai trazer as informações para a gente é o Fábio Borges, de Los Angeles. Fábio, boa noite. Mísseis já atingiram a Síria, já teve retaliação. Quais foram os alvos? Boa noite, Érica, tudo bem? Olha só, esse bombardeio teve início há cerca de 1 hora. E o secretário de Defesa daqui dos Estados Unidos, ele afirmou numa coletiva de imprensa aqui em Washington que os alvos foram instalações onde armas químicas seriam produzidas e armazenadas aí pelo governo do presidente Bashar al-Assad. Olha só, como você disse, esses bombardeios são uma resposta dos Estados Unidos e dos países aliados, como a França e a Inglaterra, a um ataque com armas químicas que foi realizado supostamente pelo governo sírio na semana passada, no sábado, contra rebeldes. E nesse ataque, várias pessoas morreram, incluindo mulheres, incluindo mulheres e crianças. E o presidente Bashar al-Assad, o presidente sírio, ele negou a existência ou até mesmo a autoria do atentado contra a própria população. Olha só, agora nesse momento, alguns representantes do alto escalão daqui das Forças Armadas dos Estados Unidos deram uma coletiva de imprensa, então logo mais eu volto para essas informações atualizadas. Esse bombardeio ordenado pelos Estados Unidos contra esses alvos militares da Síria. Érica. Obrigada, Fábio. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. E a Síria já contra-atacou também com 13 mísseis derrubados dos Estados Unidos. A gente fala já com as atualizações. Obrigada, Fábio. E olha, um vídeo divulgado nesta sexta-feira pela polícia da Califórnia mostra 2 oficiais falando com a mulher que abriu fogo dentro da sede do YouTube há 10 dias. A conversa aconteceu na cidade de Mountain View. Isso foi 11 horas antes do ataque. Os policiais encontraram Nazim Najaf Agdan, de 39 anos, dormindo dentro do carro no estacionamento de um supermercado. Ao checar o documento de identificação, os oficiais perceberam que se tratava de uma mulher dada como desaparecida pela família. Você é Nazim? Sim. Você foi reportada como desaparecida. Desaparecida? Sim, desaparecida de San Diego. Ah, eu deixei minha família. Ok. Então, eu não moro com eles mais. Você não mora com eles mais? Não. Certo, se você não se importar, então eu posso perguntar por que você deixou eles. A gente não se dava bem, então eu deixei eles. Os oficiais checaram se Nazim não portava drogas e então perguntaram sobre as intenções dela. Ok, você não quer machucar você mesma, você quer? E você não quer machucar outras pessoas? Você não quer cometer suicídio ou qualquer coisa parecida? Não. A dupla questionou o porquê dela ter escolhido aquela cidade. A mulher disse que queria ficar longe de algumas memórias. Os policiais então notificaram o departamento e então a liberaram. Pouco depois dessa gravação, Nazim invadiu a sede do YouTube na cidade de São Bruno, já atirando. Ela feriu funcionários da companhia e se matou em seguida. A americana, com descendência iraniana, tinha um canal no YouTube sobre direitos dos animais. De acordo com o pai da atiradora, ela estava com muita raiva da empresa porque se sentiu discriminada depois de ter a conta bloqueada.
O motorista do caminhão que bateu numa van escolar em Carapicuíba, na Grande São Paulo, diz que perdeu o freio do veículo. O acidente deixou 17 feridos, maioria crianças. Testemunhas disseram que o caminhão desceu a rua em alta velocidade e atingiu em cheio a van escolar. Eu estava em casa, escutei aquele barulho. Nisso, aí eu pensei que era alguma coisa que tinha acontecido. Aí eu tô vendo aquele tumulto descer. Aí quando eu cheguei até a van. Quando eu cheguei à van, eu vi aquele monte de criança toda machucada. Desgovernado, o caminhão ainda bateu numa casa e no carro desta mulher. No momento eu não vi que tinha acontecido isso com o meu carro. Nós paramos, né, e nós fomos ver o que aconteceu. Aí quando eu vi aquelas crianças chorando, tudo, eu voltei chorando também. Foi triste. Dentro da van estavam 15 estudantes com idades entre 10 e 12 anos, além do motorista e um monitor. Segundo os bombeiros, 5 crianças tiveram traumatismo no crânio, além de outras fraturas. Uma das vítimas foi levada de helicóptero para o hospital. O esforço para socorrer os acidentados mobilizou mais de 17 veículos. Foram socorridas essas crianças pelo Águia, foi socorrida pelo SUS, pelo Corpo de Bombeiros e até por populares. Foram levados para diversos hospitais aqui, hospital infantil, hospital aqui de Carapicuíba e das imediações. O presidente Michel Temer comentou o pedido de fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela, que foi feito pela governadora de Roraima. Sueli Campos reclama muito do grande número de venezuelanos que chega ao estado todos os dias e entrou já com ação no STF. Em Lima, no Peru, onde participa da Cúpula das Américas, Michel Temer disse que haverá fiscalização, mas negou a possibilidade de uma medida mais drástica. Não é hábito do Brasil, o Brasil não fecharia fronteiras e nem espero que o Supremo venha a decidir dessa maneira. Então, fechar fronteira é incogitável. O ministro das Relações Exteriores reagiu à ideia com indignação. Aloísio Nunes Ferreira diz que o governo federal já está ajudando bastante. Está ajudando tanto o governo do estado quanto as prefeituras. Nós temos recursos materiais, nós temos gente ajudando. O senhor não concorda com essa ação, então? Isso é uma ideia, tenha santa paciência. Além do fechamento da fronteira, a governadora Sueli Campos pede mais verbas para suprir custos com saúde e educação. O estado de Roraima vive como nunca nenhum estado do Brasil viveu. Esse grande fluxo migratório de cerca de 50 mil pessoas já ingressaram no nosso estado. E isso é preocupante muito mais pela questão da segurança. Carmen Lúcia manteve a postura discreta nesta sexta-feira como presidente da República. A ministra assumiu o cargo por conta da viagem de Michel Temer ao Peru. Ela despachou no Palácio do Planalto, mas não sentou na cadeira do presidente não e nem quis posar para fotos. Michel Temer e Carmen Lúcia conversaram por cerca de 20 minutos antes do presidente embarcar para Lima, de onde volta agora neste sábado. A ministra é a segunda presidente do STF a comandar o Brasil. Em 2006, Ellen Grace já havia ocupado o posto. Carmen só assumiu porque os presidentes da Câmara e do Senado também deixaram o Brasil por conta da lei eleitoral. Rodrigo Maia foi ao Panamá e Eunice Oliveira ao Japão. Se assumissem a presidência, ambos não poderiam participar das eleições em outubro. Como o presidente em exercício, Carmen Lúcia se reuniu com ministros, parlamentares e ainda recebeu a visita dos colegas do Supremo, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. A ministra também assinou 2 atos, entre eles o que institui o Dia Nacional do Autismo, em 2 de abril. Mesmo no comando do Executivo, Carmen Lúcia não deixou de tomar decisões importantes para o Judiciário. Ela marcou para o dia 2 de maio a retomada do julgamento que pode restringir o foro privilegiado. Rápido intervalo, eu volto já com mais informações sobre o ataque à Síria por Estados Unidos, França e Reino Unido. Vamos voltar aos Estados Unidos, a gente vai conversar com o correspondente Fábio Borges para falar dos ataques à Síria. Bom, Estados Unidos, França e Reino Unido acusam o regime de Bashar al-Assad por um ataque químico agora no último dia 7 e por isso, então, decidiram por esses bombardeios. Vale lembrar, Fábio, que é a segunda vez que isso acontece na gestão do Trump. Em abril de 2017, ele lançou o primeiro míssil, que era do modelo Tomahawk, em direção já à Síria, e aí houve uma grande preocupação já da comunidade internacional. Mas eu queria saber, Fábio, o que o Trump falou durante o pronunciamento, que foi quando ele anunciou esse ataque? Olha só, logo após ordenar o ataque de hoje contra esses alvos militares na Síria, o presidente americano Donald Trump advertiu os governos da Rússia e também do Irã por apoiar o governo da Síria.
Essa retaliação ordenada pelos Estados Unidos, olha só, Érica, pode provocar um confronto no território sírio entre os Estados Unidos e principalmente a Rússia. A região de Damasco, que foi bombardeada hoje, é protegida pelos russos e também pelas Forças Armadas da Síria. E esse bombardeio é muito preocupante para toda a comunidade internacional. Agora, olha só, os representantes do governo da Rússia também já se pronunciaram sobre esse bombardeio efetuado pelos Estados Unidos e pelos aliados e afirmaram que, abre aspas, as ações dos Estados Unidos não vão ficar sem consequência. Érica. Exatamente, foi exatamente isso que a Theresa May anunciou. Vamos agora então a algumas notícias de música. Sabe por quê? Esta sexta-feira foi o dia do beijo e nada melhor do que uma união entre Wesley Safadão e Anitta para comemorar. No vídeo da música Romance com Safadeza, o casal se esbalda na pista dançando aquele forrozão. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado. Como também foi sexta-feira 13, tem clipe aí para entrar no clima. O The Weeknd apresentou um vídeo sombrio, Call Out My Name. O músico caminha sozinho pelas ruas durante a noite. Agora, quem realmente entrou no clima de terror foi a banda de rock sueca Ghost, com o vídeo de Rats. Como de costume, todos os integrantes estão mascarados em volta de muito sangue, destruição e, claro, ratos. O grupo aproveitou para anunciar que o novo álbum, chamado Prequel, chega às lojas no dia 1º de julho. E tem filme também aí no embalo da sexta-feira 13, gente. Saíram as primeiras imagens desse longa aqui, Mary Shelley. É um filme que é uma cinebiografia, vai focar ali como a autora do clássico de terror Frankenstein lutou aí contra várias opiniões da família para viver um amor com o poeta Percy Shelley. O relacionamento serviu de inspiração também para o livro e a produção traz Elle Fanning e Douglas Booth como protagonistas. Reanimation. We've been invited to Geneva by Lord Byron. Fim de semana tá aí, com ele a nossa agenda cultural com as dicas de programação por todo o país. Vamos ver. Um dos destaques é do CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, o banco que sempre apoia a cultura brasileira. No Rio de Janeiro está em cartaz o evento itinerante FILE, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. A exposição, criada em 2000, conta com mais de 100 obras de arte eletrônicas que garantem ao público diferentes experiências com a tecnologia. A entrada é de graça. Eva Vilma estrela o musical Casos e Canções, que terá a única apresentação em Salvador neste sábado. Na montagem, músicas que retratam a história e carreira da atriz. No Distrito Federal, neste sábado e domingo, a dica é a peça Na Selva das Cidades, em obras. O espetáculo traz um novo olhar do texto original, falando do dinheiro como um elemento de desestabilização nas relações da sociedade. Para a selva da cidade. Em Belo Horizonte, a atriz Mônica Martelli apresenta o espetáculo Minha Vida em Marte. É uma continuação da comédia Os Homens São de Marte e é pra lá que eu vou. Depois assim, ainda pega um travesseirinho, ó, pra ajeitar a cabeça. Na cidade de São Paulo, Zé Cabaleiro apresenta os sucessos da carreira na terça-feira. Pela janela soava feito luz. Era domingo. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto já para falar mais sobre o ataque à Síria.
Leitura dinâmica de volta, a gente vai falar mais um pouco sobre os ataques na Síria comandados por Estados Unidos, França e Reino Unido. Fábio, recapitulando então, os 3 alvos eram um centro de pesquisa e produção de armamento químico e biológico, um armazém também que teria ali armamento químico e uma outra instalação vizinha. Depois o ministro da Defesa do Reino Unido falou que ninguém se machucou porque um desses alvos, pelo menos, não seria habitado. Aí, em seguida, o que disse a Defesa dos Estados Unidos, o porta-voz? Muito bem, Érica. Olha só, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o James Mattis, ele citou a Constituição americana para legitimar a decisão do presidente americano Donald Trump de ordenar esse ataque contra 3 alvos militares, como você citou, esses 3 alvos que seriam armazéns e também locais onde teriam sido produzidas armas químicas pelo governo de Bashar al-Assad. Então, o James Mattis, o secretário de Defesa daqui dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos efetuaram esse bombardeio de hoje para proteger a população do país na Síria. E esses bombardeios dos Estados Unidos e dos aliados, a França e da Inglaterra, partiram de navios posicionados no mar Mediterrâneo e também de aviões. Nesse bombardeio foram usados mísseis Tomahawk, são os mísseis com um grande poder destrutivo. Esses mísseis são capazes de atingir aí uma velocidade de até 900 km por hora e são bastante precisos. Eles também carregam aí cerca de 500 quilos de explosivos. Olha só, os chefes das Forças Armadas daqui dos Estados Unidos prometeram dar mais informações sobre esse bombardeio, sobre essa ofensiva contra o governo de Bashar al-Assad, contra esses alvos militares, neste sábado. Então, amanhã a gente acompanha aí os desdobramentos deste caso no Rede TV News. Érica. Isso aí, Fábio, a gente acompanha aqui. Bom, essa semana foi muito conturbada depois do dia 7, né, do suposto ataque aí com armamento químico, então meio que a Síria já estava preparada ali. Inclusive o embaixador da Síria falou que essa história não vai ficar assim, é o que temem todos, né? Inclusive a imprensa aí já está repercutindo. Obrigada, viu, Fábio? Bom, vamos então finalizar aqui o Leitura Dinâmica e a gente despede então essa sexta-feira ao som de Snow Patrol em clima também de ficção científica. A música Life on Earth do novo álbum Wildness tem lançamento aí para o dia 25 de maio. Aqui rolou o clipe. Boa noite, gente. Até amanhã.